Você já provavelmente deve ter ouvido alguém te falar: aprenda a fazer falta, que a pessoa ela vai sentir a necessidade de vir falar com você. Ignore que a pessoa ela vem atrás. Se você for fria com a pessoa, ela vai ficar louca por você, totalmente apaixonada. A gente tem muitas dessas dicas por aí. Mas será que aprender a fazer falta realmente funciona? Será que isso é algo que ajuda a contribuir para os relacionamentos saudáveis? Será que tem uma forma saudável da gente fazer isso? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo aqui no dia de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito comum. Você já ouviu falar que a gente tem que aprender a fazer falta para as pessoas? Que a gente tem que começar a ignorar algumas pessoas, sumir da vida delas, que aí essas pessoas começam a nos valorizar, que essas pessoas começam a vir atrás de nós? Muitas pessoas praticam esse tipo de atitude. Mas eu costumo dizer que quando a gente pensa nos relacionamentos, principalmente relacionamentos saudáveis, a gente precisa ter um cuidado muito grande a não cair em práticas que funcionam como jogos emocionais. E esses jogos emocionais, eles acabam prejudicando os relacionamentos porque eles se tornam uma dinâmica tóxica entre duas pessoas. Então no vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho como é que a gente pode aprender a fazer falta, mas de uma maneira que isso contribua para os relacionamentos, de uma maneira que seja saudável. Mas se você está chegando aqui nesse vídeo, aproveita, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no nosso canal, porque o nosso objetivo aqui com esses vídeos é trazer muito conteúdo para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal, para que você possa se aprimorar e ser uma pessoa com uma vida mais equilibrada, com uma vida com mais propósito. Então se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para você já se inscrever. Você pode também deixar o sininho ativado, porque aí você vai receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Aproveita porque assim a gente compartilha muito conteúdo juntos. E é claro que a gente precisa pensar em maneiras saudáveis da gente viver. E é esse o objetivo do nosso canal. Trazer dicas que funcionem de uma maneira saudável para a sua vida. E a gente precisa ter muito cuidado com os jogos emocionais. O que são esses jogos emocionais? São atitudes que a gente tem, muitas vezes, esperando uma reação do outro, uma determinada atitude do outro. E nessa dinâmica, principalmente quando a gente fala nos relacionamentos, existem pessoas que costumam dar gelo em outras pessoas, sumir durante um tempo da vida das pessoas, não responder mensagens, com aquela ideia de fazer o outro sentir a sua falta, de que o outro venha atrás, de que o outro venha procurar. E muitas pessoas acreditam que esse tipo de estratégia pode funcionar. Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, que muitas vezes nesse momento pode acontecer o reverso. Se você acaba sendo uma pessoa que se distancia da outra pessoa, muitos, ao invés de virem atrás de você, vão se distanciar de você também. Porque nem todas as pessoas vão querer ficar perto de alguém que acaba não dando atenção, um afeto merecido. Então, quando a gente entra nessa dinâmica dos jogos emocionais, a gente traz dinâmicas tóxicas para os relacionamentos. Porque a gente precisa entender que um relacionamento, para ser sadio, ele precisa ser trabalhado na base da sinceridade, e dentro de atitudes que ajudem a contribuir para a relação, ou seja, para tornar ela mais sustentável. Agora você me pergunta, existe uma maneira de fazer isso que seja saudável? Então, existe uma maneira, mas que a gente precisa entender que não é necessariamente o aprender a fazer falta, mas o aprender a dar um espaço dentro do relacionamento. O que isso significa? Muitas pessoas, quando entram dentro de uma relação, esquecem que cada pessoa é um ser individual. E que no momento que você está num relacionamento, você cria um terceiro elemento. Então você tem a outra pessoa e você tem a dinâmica do relacionamento. E esse relacionamento, para ele crescer, para ele se desenvolver, ele precisa sim de atenção, ele precisa sim de cuidado. Sem isso, o relacionamento ele não vai se desenvolver. Se você traz jogos emocionais para a relação, você acaba passando mensagens que você não deixa claro aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer. E isso pode gerar uma interpretação totalmente equivocada daquela pessoa. Muito diferente, talvez, daquilo que você queria que aquela pessoa pensasse, refletisse ou agisse. Então a gente precisa ser claro na relação. E uma maneira muito legal de a gente trabalhar o relacionamento de uma maneira muito saudável é lembrar que, sendo seres individuais, cada pessoa dentro da relação também precisa do seu espaço.
Então nós não podemos querer ser seres frios, distantes dentro de um relacionamento que precisa de atenção e de cuidado, mas nós não podemos cair no outro oposto, que é o de sufocar o nosso parceiro e a nossa parceira e não dar espaço no relacionamento. A gente não pode querer anular a individualidade do outro e a gente não pode querer também excluir a nossa própria individualidade. No relacionamento ser sadio, ele precisa também de espaço. Então existem momentos que você vai estar no seu relacionamento, que você vai estar vivendo essa dinâmica da relação, mas você também tem uma vida pessoal. O que se refere a essa vida pessoal? Não quer dizer que você não tenha ali uma dinâmica com o seu parceiro, com a sua parceira, em que você, claro, presta contas, você dá satisfação daquilo que você está fazendo, de como a tua vida está se desenvolvendo. Mas significa que você tem momentos também para desenvolver atividades que são apenas suas. Muitas vezes é dentro do seu trabalho, às vezes é alguma dinâmica também com o seu grupo de amigos, às vezes é uma questão simplesmente pessoal de algo que você gosta, de alguma prática que você tem, porque você continua sendo uma individualidade e você precisa trabalhar essa individualidade, assim como o seu parceiro e a sua parceira também precisam. E por que isso é tão importante dentro do relacionamento? Porque quando a gente dá esse espaço para o outro, a gente permita sim que o outro sinta a nossa falta. Porque nesse momento o outro está vivendo ali a sua própria vida e no momento em que você tem essa dinâmica a dois, você tem esse sentimento ressaltado. Porque aí no reencontro você tem aquela questão de você poder aproveitar aquele momento a dois, aquela dinâmica a dois. Então essa é uma maneira que a gente entende, não exatamente de fazer falta no sentido de se distanciar, mas no sentido de você dar o espaço para o outro, para que aí sim ele possa também sentir o valor da sua presença. Porque se a gente for analisar, a gente sente muito o valor das coisas quando a gente não as tem. Porque no momento em que a gente já está interagindo, é muito comum que a gente normalize aquilo na nossa vida. Mas é muitas vezes na falta que a gente consegue sentir o valor que aquilo tem. Então eu não estou falando para você entrar em jogos emocionais, eu não estou falando que você tem que exatamente terminar o relacionamento para que a outra pessoa sinta a sua falta e venha atrás de você. Estou dizendo que você precisa ter o espaço e você precisa reservar também esse espaço para o outro, que são exatamente os momentos em que essa falta vai começar a se delinear. São esses momentos em que a pessoa ela também consegue viver a sua própria individualidade, consegue viver a sua vida e posteriormente ela tem também esses momentos de interação com você. A gente precisa aprender a ter essa dinâmica dentro dos relacionamentos, de ter o espaço em que se convive a dois e de ter esses espaços de que cada um também tem a sua própria individualidade e pode exercer as suas próprias atividades, ter os seus próprios sonhos, ter também os seus próprios momentos, porque é o momento de cada coisa, há o espaço também para cada coisa. E ao contrário do que muitos pensam, deixar o outro também viver coisas que se referem a ele, deixar o outro também ter os seus momentos dentro, claro, da estrutura e do combinado da relação, é muito importante para fortalecer o relacionamento, porque a pessoa ela sente que ela continua ainda sendo ela mesma, vivendo a sua individualidade, ela tem os seus momentos juntos a dois, mas ela também tem os seus momentos de exercer outras coisas e ela vai, claro, sentir a falta também desses momentos de estar junto com você. Então a gente precisa estruturar isso de uma maneira saudável, porque é saudável que cada um tenha os seus espaços, é saudável que cada um tenha os seus momentos. Isso também fortalece o relacionamento, porque no momento que você está num relacionamento, você não pode deixar de ser quem você é, você não deixa de ser uma pessoa, você não deixa de ser uma individualidade. Então, se você quer fortalecer o seu relacionamento, aprenda isso, você não deve nem se tornar aquela pessoa completamente distante, que não dá carinho, energia e atenção para o relacionamento, mas também não vai exatamente proposto de sufocar a sua relação. Aprenda a dar o tempo e os espaços necessários nessa dinâmica, que com certeza vai ser uma dinâmica muito mais saudável para o seu relacionamento a dois. E você gostou dessa dica? Ela fez sentido ali para você? Você quer mais dicas de como você pode criar relacionamentos mais maduros? Então tem um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente sobre isso, onde eu comento como a gente pode trazer mais essa questão da maturidade para os relacionamentos, porque muitas vezes é isso que falta na nossa vida. Às vezes a gente tem o sentimento pelo outro,
Mas nos falta desenvolver essa maturidade emocional para que os nossos relacionamentos também sejam mais maduros, sejam mais saudáveis e mais benéficos para nós. Então, o vídeo está aparecendo aqui no cardzinho, está no link aqui na descrição. Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir também para você que está em busca de relacionamentos mais saudáveis. E se você gostou desse conteúdo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e fica com a gente porque a nossa vida começa dentro de nós.